Olá, meus queridos, tudo bem? Começando mais o que tem para hoje e vamos falar sobre esse mal do mundo moderno, as drogas. Por que se fala tanto no combate delas e não da prevenção? Então fica comigo que eu estou com você. E para falarmos sobre esse assunto tão importante, tão sério, eu chamei aqui em casa Milton Mussini, palestrante, que fala sobre a prevenção às drogas. Muito obrigada. Obrigado, Deus Alessandra. abençoe você. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, viu? Eu que já fiz parte aí de uma das palestras, eu que já assisti uma das palestras sua e achei assim de extrema importância. Gente, como é importante, porque se fala tanto, Milton, sobre o combate ao tráfico, às drogas, mas não seria muito mais fácil a prevenção delas? É isso mesmo, Alessandra. A gente vê muitas, até o governo falar, né, de combate ao tráfico, de tratamento aos dependentes químicos, mas ninguém fala sobre a prevenção. E ao longo desses 28 anos ministrando palestras na área da prevenção, eu tenho 100% de certeza em afirmar que a prevenção é o melhor caminho, é o melhor remédio para se livrar desse mal. É o cortar pela raiz. Eu falo, Alessandra, que não é a polícia que vai acabar com o tráfico, não é o governo, não é o exército, somos nós pais que vamos acabar com o tráfico. Praticando a prevenção diariamente em casa. E isso eu falo até nas palestras de uma forma bem didática, uma fórmula comercial, porque o traficante nada mais é do que um comerciante, não é mesmo? Com certeza, ele quer saber do dinheiro. E quanto mais pais nós termos na sociedade aptos a ensinar seus filhos a dizerem não às drogas, mais adolescentes nós vamos ter aptos a dizer não às drogas. É verdade. Por consequência, os traficantes vão ter menos clientes. E o comerciante sem cliente quebra. Então é lógico que é uma utopia a gente pensar nisso, mas é um caminho, né? Talvez a gente consiga esse resultado lá na frente, a longo prazo, mas tem que iniciar esse combate às drogas com a prevenção. Né? É verdade, com certeza. E eu eu queria muito, desde quando eu comecei esse canal, Milton, eu já pensei de cara em você, porque eu acho de uma extrema importância, gente, nós que temos filhos, né, nós que temos família, né, falar sobre esse assunto. Não podemos negar essas informações para os nossos filhos. É engraçado, Alessandra, que eu vejo muitas... nessas palestras que eu faço no Brasil inteiro hoje, graças a Deus, a gente está sendo referência no assunto, é sinal que a gente está no caminho certo. Muitas palestras que nós fazemos para pais, por exemplo, o quórum é mínimo. Os pais não querem se informar e a educação e a informação é primordial para a gente resgatar esses valores familiares. E às vezes as pessoas acham que a palestra sobre droga, o cara vai falar sobre maconha, cocaína, álcool. Disso eu já sei. Mas não, o meu diferencial, e você sabe disso, é falar sobre a consequência, né? E como evitar isso. E hoje a essência da prevenção não é combater o tráfico, não é falar de crack, de cocaína, não. A essência da prevenção hoje é resgatar o amor familiar. Precisa muito, né? Hoje, eu tenho certeza, Alessandra, que muita gente que está nos assistindo agora conversa com seu filho dentro de casa via aplicativo. Então acabou o olho no olho, acabou a sensação de prazer, de dar um abraço, de falar com o filho, né? Como nós estamos conversando aqui, sente com seu filho no sofá, dê uma volta no quarteirão, enfim, disponha de 5 minutos diários para conversar com seu filho, com a sua filha. Plante essa sementinha, gente. Sabe o que eu percebo, Milton? Sim. Eu não sei se é um ponto de vista meu errôneo, mas percebo assim, antigamente os pais eram fechados. Eles eram presentes, né? Não existia essa tecnologia toda, não existia essa loucura toda, mas eram fechados. Existia uma divisão de assuntos, né? Exato. Hoje em dia nós temos tamanha liberdade com nossos filhos, porém a nossa correria, o dia a dia, essa tecnologia toda, né? Essa ganância de conseguir as coisas materiais e deixando com que a escola se providencie a educação total dos nossos filhos. Não existe essa comunicação. Eu acho esse desinteresse
Então acontece em relação a isso, eu acho. E esse desinteresse em conversar, tete a tete com o seu filho, também parece que assim, na minha família não vai acontecer isso. Imagina, na minha família vai acontecer isso? Você foi perfeita. Hoje, eu conversando com pais, né, nas palestras, a gente sempre bate um papo depois, é sempre assim o que eu percebo. Devido ao poder aquisitivo, ou do pai achar que só porque ele paga a escola, ou porque paga isso, paga aquilo, o filho dele entrou nas drogas porque a escola não educa direito, o filho dele entrou nas drogas porque a polícia não prende o traficante, o médico não descobre a cura da dependência, o padre, o pastor não aconselha ele direito. E você, pai, o que você está fazendo nessa história? Nada, né? A sua obrigação é isso. Eu costumo falar que hoje ser pai e ser mãe dá trabalho. Não é igual na nossa época que eu falava para minha mãe, mãe, tô indo brincar na rua. Minha mãe só falava assim, volte antes do escurecer. Hoje não, né? Hoje não, hoje os perigos são muitos, as informações errôneas são infinitas e tem que ter a orientação do pai, tem que ter o aconselhamento, a aproximação dos pais com os filhos. Os pais hoje acham que as crianças são mini adultos. E não são crianças. Eu acho que é porque eles entendem tanto de tecnologia que acaba achando, nossa, meu filho já está preparado, né? Por causa de tanta essa mudança na nossa sociedade, eu tive que mudar minhas palestras. Hoje já não é mais igual a que você assistiu, eu mudei bastante. E um dos temas que eu falo é justamente esse. Dá a impressão que daqui a pouco a criança vai nascer e vai falar para o médico, não bate não que eu vou tirar uma selfie primeiro, né? Espera um pouquinho. Então, e os pais acham que por causa disso os filhos são inteligentes, são preparados, são evoluídos. Ô Milton, você falou, né? Os pais que pagam a escola particular, não sei o quê, mas a droga, ela não escolhe classe social, raça, religião, raça, enfim. E é muito importante, Alessandra, nós falarmos disso nesse momento em que o país está falando sobre a legalização das drogas, que ao meu ver vai acabar legalizando, infelizmente. Jura, você acha? Eu acho que sim. Né? O Supremo vai acabar aprovando isso. E os pais acham que está tudo certo. Né? Que isso faz parte da adolescência, que isso faz parte do momento da vida dele, e não faz parte. E sabe o que me preocupa muito mais ainda, além da legalização, os próprios pais, além de negarem essas informações, né? Esse bate-papo que tem que haver, gente, sobre sexo, sobre drogas, sobre essa vida que a gente está tendo, né? Eu vejo o problema da questão de pais darem narguilé para os seus filhos, pais que dão cigarros eletrônicos para os seus filhos. Vem cá, vamos beber uma cervejinha, vou te mostrar. Né? O velho exemplo de molhar a chupeta na cerveja, né? Aquele tio, o tio maioral, né? O tio da turma. Não, deixa no vinho, na cerveja. Vocês não imaginam que indiretamente nós estamos embutindo na cabeça da criança que aquilo é legal. Porque mesmo que o bebê faz careta, porque é ruim, todo mundo está dando risada. Então, indiretamente, a gente está colocando no inconsciente da criança que aquilo é legal. Entendi. Que aquilo, né, tá todo mundo achando graça. Né? E a criança já nasce com essa informação e cresce com essa informação. Então, não só narguilé, só para dar um exemplo, narguilé, uma roda de narguilé, Alessandra. Eu gostaria que você falasse 4, 5 pessoas numa roda de narguilé, meia hora. Tá. Isso equivale a 40 cigarros. Olha isso, 40 cigarros. 40 cigarros. Né? E não é porque tem um cheirinho gostosinho, um aroma gostosinho que não faz mal. Isso está disfarçando a nicotina que está lá dentro. E o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico, uma fumada, né? Um conteúdo, né? Uma dose do líquido equivale a 10, 20 cigarros. Olha isso. Gente, que absurdo. Se um cigarro já faz tanto mal, imagina 20 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Então, os riscos de câncer na boca, na faringe, na garganta são os mesmos e até potencializados com a história do narguilé e do e-cigar, que é o cigarro eletrônico. Vamos falar sobre a prevenção. Como se prevenir? Afinal de contas, existe dentro, no estado de São Paulo, dentro das escolas, tanto particulares como públicas, o PROERD, né? Que é da Polícia Militar. Da Polícia Militar, que é até o 6º ano,
eles dão as informações, existe uma cartilha, uma didática, né? Existe aulas dentro das escolas para os alunos até o 6º ano. Por que isso não se esticar, não se estender ao ensino médio, que é onde o bicho pega? Eu não consigo entender ainda por que não se faz prevenção nas escolas até o ensino médio. O ProERD é um trabalho excepcional, é muito bom. É lindo. Tem elogiado no Brasil todo e até fora do país. Então, só que é até o 6º ano, como nós dissemos. Do 7º ano do ensino fundamental 2 até o 9º ano. Do 1º ao 3º do médio. Fica esse vazio, e é justamente onde você falou, onde o bicho pega. É onde a brecha. Onde vai ter o contato, onde eles vão começar a conhecer o problema, né? Então, a escola, eu sei que às vezes é difícil você falar para uma área pedagógica, de falar, não vão inserir o problema das drogas, mas a escola é o principal elo de ligação entre o jovem e os pais hoje, infelizmente. Tinha que ser a família, eu acho, né? Mas não é. Então a escola tem que assumir esse papel e ter isso na sua grade curricular, ter aulas de prevenção, e como eu disse, prevenção não é só falar sobre droga. Prevenção é falar de disciplina familiar, de valores, de respeito entre pais e filhos, né? De falar da legalização, dos problemas da legalização, dar exemplos de países do primeiro mundo que legalizou, estão voltando atrás, Alessandra, eles não estão aguentando. Eles são o primeiro mundo. São o primeiro mundo. E nós somos? 3º. E queremos fazer, né? Pois é. E eles não aguentam porque não só o prejuízo, né, da saúde do usuário, mas também o aumento da violência urbana. As sociedades, as comunidades que estão naquelas localidades onde é permitida a venda, o aumento da violência urbana vai lá em cima, os índices, até homicídios aumentam. Tem estados norte-americanos que é permitido a venda, que eles estão voltando atrás porque cresceu o número de homicídios na cidade. Cidades pacatas que não tinha isso e aumenta. É engraçado falar isso porque eu estava fazendo uma palestra semana retrasada para alunos da FATEC. E uma aluna me perguntou e falou assim, olha Milton, eu vejo muito alcoólatra batendo em pai, mãe, filho, destruindo a casa. Eu não vejo usuário de maconha fazendo isso. Aí eu falei, parabéns, que sorte que você tem, porque eu vejo todos os dias. Eu vejo todos os dias usuários de maconha batendo na mãe, no avô, destruindo a casa, vendendo tudo que tem em casa. Porque parabéns que você não vê. A maconha é a porta de entrada para as drogas. Sim, isso é um fato, né, estatístico, comprovado, que todo usuário de cocaína, de crack, de droga sintética, todo usuário dessas drogas mais pesadas, digamos assim, iniciou com a maconha. Então ela é a porta de entrada. E um detalhe interessante, a maconha, a planta da maconha, nos anos 60, que teve aquele boom nos Estados Unidos, né, do movimento hippie, tinha 8% de THC a planta. THC é o tetrahidrocannabinol. É essa substância que faz mal à nossa saúde. Então a planta tinha 8% de THC. Hoje, com o advento da agricultura, dos fertilizantes, esse índice chega a 32%. Uau! A mesma planta, né? Então, a tal droga leve já não é tão leve assim, né? Uau! Então, e sabe o que eu percebo? Os jovens, hoje em dia, eles acham assim... Antigamente, gente, experiência própria. Antigamente eu não via molecada na rua fumando maconha, eles se isolavam. Nós isolávamos eles, né? Hoje parece que é o contrário, né? Na praia eles estão lá puxando fumo, assim, aquele cheiro, né? Na rua, passa na rua fumando cigarrinho da maconha e tal. Eles são super a favor, né? Eles acham que... Eu acho que a gente vive um momento social no Brasil da tal da liberdade. Tudo pode se fazer. Né? Só que quando se fala em drogas, Alessandra, tem um perigo. Porque quando você começa a usar droga, você fatalmente vai adquirir uma doença chamada dependência química. E a dependência química não adoece você sozinho, adoece toda uma família. Com certeza. Então você que acha que vai usar droga e não vai acontecer nada com você, antes de usar, pergunte para os seus pais, para os seus irmãos, se eles vão querer adoecer junto com você. E sempre esse pensamento, né, Milton? Não, eu vou... A minha saúde é o meu corpo. É meu corpo, eu posso fumar maconha e eu consigo sair disso muito bem, eu não vou me viciar. É sempre a mesma E é engraçado historinha. você falar isso, né? A gente até pode voltar um pouco da legalização,
E as pessoas falam justamente isso, não, legaliza porque eu posso fazer o que eu quero, né? E não é bem assim como eu disse com as drogas. E um outro detalhe, a grande parcela da sociedade que é a favor da legalização das drogas, fala assim, não, mas pode legalizar que eu vou acompanhar o meu filho, se ele ficar doente eu levo ele no Einstein, no Sírio, né? Só que a grande parcela de usuários de drogas no país são da classe D e E. E eu pergunto para você, você acha que a maconha comercializada numa loja oficial, com todos os impostos, aluguel de loja, pagamento de funcionário, vai ser o mesmo preço que é vendida na boca hoje? Óbvio que não. Então a grande massa de usuários vão comprar onde? Na loja ou na boca? Vai continuar comprando na boca. Então essa história de falar, legaliza logo que acaba com o tráfico, não, é mentira. Aumenta o tráfico. Porque ainda o traficante ainda vai ter o álibi de ter como plantar oficialmente. Lógico que ele não vai, aí vai ter o desvio para a boca, não vai vender na loja, mas o público vai aumentar, o consumo vai aumentar. Né? Então, quando se fala em Brasil, o Brasil é muito grande, são muitas classes sociais, muitas diferenças, e nós não podemos pensar se você pode cuidar seu filho numa clínica especializada, beleza, mas e a grande massa dos brasileiros que vão aumentar o consumo? E mesmo... que não tem hospital público para cuidar disso, a gente não tem às vezes como levar nosso filho com uma febre à noite, de madrugada, não acha um pediatra no SUS, imagina um psiquiatra especializado na dependência química. Então acho que a gente tem que parar com essa hipocrisia e pensar no Brasil como um todo e falar que droga é droga, gente, faz mal, não só para o usuário, mas para toda a família desse usuário. Isso todo mundo sabe. E mesmo assim parece que é um feitiço que tem esse assunto, que as pessoas, mesmo sabendo que faz mal, eles ainda insistem em legalizar. Faço uma pergunta, Alessandra, até para os seus ouvintes e telespectadores, assim, se você já deve ter visto várias opiniões sobre a legalização, psiquiatra falando, psicólogo falando, sociólogos falando, que sim, que não, mas se você quiser saber a verdade mesmo, a real, ali, papo reto, como se diz na gíria, pergunte para a mãe de um dependente químico o que ela acha sobre a legalização das drogas. E você vai ter a mais sábia das respostas. É verdade. Porque só quem convive com isso, só quem vive esse problema, vai poder te falar o que é as drogas. Exatamente. Então o resto é tudo teoria. Então, quer dizer, o fundamental, o que é mais importante agora, gente, como se prevenir, como fazer com que esse mal não atinja a sua família, os seus filhos, as pessoas que você ama. Porque nós estamos falando de crianças, adolescentes, adultos e idosos que se viciam a todo momento. Você tocou num assunto que eu acho que até você nem sabe, né, Alessandra? Mas você tocou num assunto, o número de pessoas da terceira idade consumindo drogas está aumentando assustadoramente. Exatamente, é por isso que eu falei. As pessoas ficam, nossa, Milton, terceira idade sim. Sim. Porque nessa fase eles começam a ficar sozinhos de novo, né? Começam a perder seus parceiros, começam a entrar em depressão por causa da solidão e buscam na droga um refúgio. É isso mesmo. Vocês não têm noção a quantidade de idosos entrando no mundo das drogas. Pessoas que nunca usaram durante sua vida toda e começam a usar na terceira idade. Nessa fase a própria família começa a distanciar deles também. Então entra essa fase da solidão, que termina na solidão e eles buscam, na depressão eles buscam a droga como refúgio. Eu acho, Milton, que esse nosso assunto, ele teria que ser em vários programas, né? Porque é muito mais profundo do que a gente imagina. E olha que interessante, Alessandra, nós não falamos de drogas. Exato. Né? Não falamos nada de efeito, de sintoma, de nada. Nós estamos falando de atitude. É verdade. De prevenir, de evitar que isso aconteça. Então a prevenção é a conversa dentro de casa, é a estrutura familiar. Só que antes os pais têm que se informarem, né? Exatamente. Tem que ter informação correta para passar para os filhos. Até vou mostrar para vocês os dois livros que eu tenho aqui do Milton Mussini, que eu acho que é super importante os pais terem para dar uma lida e entender um pouco mais. Como saber, Milton, que meu filho está começando nas drogas? Existem sintomas, existem indícios, né? Existem coisas existem que alguns você fatores, vê, exato, né? fatores que eu você vou falar consegue alguns, pegar. mas quem está nos assistindo não vai pegar um isoladamente e achar que está com um problema, né? Então é um conjunto de fatores. O primeiro, mudança de comportamento. Então,
eu falo mais uma vez, não tem quem mais conhece os nossos filhos do que nós pais, né? Então a gente conhece o filho no olhar. Então, mudança de comportamento. O filho tem um comportamento neutro, comportado, obediente dentro de casa, de repente ele fica arredio, ele não quer mais sair com os pais, visitar parente, enfim, começa a ter uma mudança brusca de comportamento. Segundo ponto, queda no rendimento escolar. Tem um nível escolar bom, um interesse escolar bom, de repente começa a cair as notas e começa a cair o interesse pela escola. Então ele começa a faltar, começa a perder aulas, né, cabular, matar aula. Terceiro ponto, mudança das amizades. Então ele tem um hall de amigos, de repente começa a vir um que não fazia parte do grupo, a quem fazia parte começa a sair, vem mais um outro, e normalmente essas pessoas que começam a fazer parte do grupo de amigos, no olhar você percebe que não é boa coisa, né? Tem algo de errado aí. Irritabilidade, insônia, troca o dia pela noite, e o que mais a gente chama atenção, e às vezes os pais custam acreditar nisso, sumiço de objetos dentro de casa. Começa a perder, a desaparecer algumas coisas, o filho que está furtando os próprios objetos de casa para trocar por drogas. Então, como eu disse, um conjunto de fatores, né? Vamos pegar um isolado. E quando eu era menina, faz pouco tempo, quando eu participava de alguns grupos de jovens, encontro de jovens, né, que as igrejas católicas na época promoviam, eu sempre gostava muito de participar. E eu me lembro que a maconha foi um pai de um dependente químico falar com a gente chegou até a chorar, né? Eu tinha meus 15 anos, hoje eu tenho 16, para dar uma aliviada. Mas a questão das drogas, por exemplo, quando se começa na maconha, né? Lembrando também, gente, tabaco e álcool também são drogas, né? Só um parênteses, Alessandra. Hoje nós encontramos nas grandes periferias crianças de 10 a 12 anos já alcoólatras. Ou seja, começou a beber com 8, com 7 anos de idade. É verdade. E aí, a maconha, né, que é a porta de entrada, eles davam pra gente os toques. Olha, quando você olha pra mão da pessoa, né, você vê principalmente esses 2 dedos queimadinho, amarronzado, né, vamos dizer amarelado, assim, amarelado, né, a unha também fica meio amarelada, enfim, é onde eles costumam pegar... porque eles fumam até o fim, até né? o talo, né? Então a cinza tá aqui e costuma queimar toda essa parte. Acaba queimando. E isso é um fato ainda hoje em dia, ainda é um fato. Né? Então aí, ó, fica... E o cheiro característico, né? Quem conhece o cheiro... Da mão, né? Que fica que é um cheiro ruim, horrível, nojento. Né? E impregna, Então aí fica atento, pai e mãe, sobre isso também, né? Dicas que a gente pode dar para os pais: olhem a mochila dos seus filhos, olhem a gaveta do armário, bolso da calça. Eu encontrei colírio na bolsa do meu filho e ele não tem problema de visão. Por quê? Por quê? Porque o colírio mascara a vermelhidão dos olhos do uso da maconha. Um dos efeitos do uso da maconha é a vermelhidão dos olhos. Então ele pinga colírio para disfarçar. A fome também. Mato, capim dentro da mochila, nossa, parece erva. Mas a escola onde ele estuda é toda cimentada, como que é isso? Então indícios, né? Abre o apetite também, sim, né? A maconha. Após o uso, esse é um sintoma após o uso, né? Que na gíria deles chama larica. Então dá aquela larica, eles falam, né? Então o jovem chega da balada em casa, ele quer comer tudo que tem na mesa, na geladeira, né? Dá uma fome muito forte. Então, olhem, outro dia eu estava fazendo uma palestra no final do ano passado, numa escola de altíssimo nível no interior de São Paulo, e uma das mães me perguntou: Milton, se eu fizer isso, eu não vou estar invadindo a privacidade do meu filho? Oi! Eu falei: quantos anos tem seu filho? Ela falou: 13. Eu falei: não, legal. Quando ele tinha 1 aninho, 6 meses, você trocava a fralda dele? Lógico, você não invadia a privacidade dele? Gente, como eu disse, ser pai e ser mãe hoje dá trabalho. Para de mimimi. Olhem o que seus filhos estão fazendo na internet. Também. Hoje tem droga delivery, tem droga por aplicativo. Olhem, meu filho tem 23, o mais velho, o mais novo tem 15. Eu tenho a senha de todas as redes sociais deles. E eu olho, e eles sabem que eu olho. Tá certo.
porque até por proteção, né? Como eu disse, eles não são pequenos adultos, eles são crianças em formação. Então os pais têm que estar orientando, têm que estar monitorando, olhem rede social, olhem internet, vejam que sites que eles estão entrando. Vocês não têm noção o número de meninas que são vítimas de violência sexual que começou num papinho simples de internet. Então tem que ter o monitoramento dos pais. Normalmente o nosso programa é bem, né, é rápido, é uma coisa mais sucinta por ser internet, mas eu acho de extrema importância a gente falar. Você falou das meninas, né? Tem essa questão, e quando se fala em drogas, as meninas, não que os meninos também não possam fazer isso, mas fazendo um pouco mais sobre isso, né? Um detalhe interessante, o álcool, por exemplo. Sobre o sexo, sim, né? Elas vendem o sexo para poder se sustentar. Exatamente. E o álcool nas meninas tem um fator ainda primordial, genético até. O corpo, né, a genética feminina aguenta mais álcool do que a do homem. Por isso que hoje nós temos meninas entrando no mundo do álcool, por exemplo, mas bebendo assim de forma assustadora. Só pra gente finalizar rapidinho, Milton, existe esse fator genético de dependência? Tem pessoas que se viciam mais do que outras, posso dizer assim? Eu acredito que são vários fatores que levam para o mundo das drogas. Tem o genético? Tem. Só que eu acredito que o convívio social é ainda primordial. É o que mais influencia. Más amizades, más companhias, locais onde tem consumo, enfim. Maravilha. Vou mostrar aqui para vocês, Milena, dá uma olhadinha aqui, ó, nos 2 livros de Milton Mussini, ele que é palestrante sobre prevenção às drogas. Aqui eu estou mostrando, baseado na vida real, a realidade sobre a maconha, certo, Milton? E aqui, Drogas, Pais e Filhos. O Drogas, Pais e Filhos é um que abrange mais o tema como um todo. E o baseado na vida real, eu procurei falar mais sobre a maconha para mostrar que ele não é realmente uma droga leve. Pelo contrário, é a pior de todas. Onde a gente encontra seus livros? Nas principais livrarias e pela internet, no site da editora. E a gente vai deixar também um contato aí na descrição, o contato do Milton Mussini, para você que quer levar a palestra dele para as escolas, enfim, para os clubes, onde você achar que seja de extrema importância, eu acho que em qualquer lugar. Não só a minha, mas de qualquer profissional da prevenção. E para vamos informar esses pais, levar informação para esses pais, para que, como eu disse no início, a gente ter menos jovens aí no mundo das drogas. É verdade. Milton, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe você, viu, que você continue aí elucidando os pais e tentando ajudar. Eu acho que é aí, esse é o caminho. Uma mensagem final que eu sempre falo nas palestras: amem os seus filhos, mas acima de tudo, pratiquem esse amor diariamente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouquinho mais extenso o nosso programa, mas eu acho que é de extrema importância a gente estar falando sobre isso para vocês, tá certo? Se inscrevam, dê o seu like e toque no sininho para receber as novidades dos nossos programas que vão ao ar de terça e quinta às 20 horas. Beijo, gente. Tchau, tchau.